Eu vejo o futuro repetir o passado. Esse é o lema do Manchester United, que é uma máquina de fracassos nos últimos 12 anos e ontem teve mais um capítulo dos mais vexatórios possíveis, perdendo e sendo eliminado para o Grimsby Town, time da quarta divisão do futebol inglês, que tem um orçamento de 1% do que tem o Manchester United e que não enfrentava os Diablos Vermelhos desde 1948, que foi a última vez que essa equipe esteve na primeira divisão. Loucura, né? Vamos falar um pouco disso e muito além dessa eliminação só, mas da organização do United para a temporada, do que esperar ou não dessa equipe. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, claro, se quiser me acompanhar nas outras redes sociais, principalmente no Instagram. O link está aqui na descrição e o arroba na tela. Olha a mágica. Cara, é o seguinte, ontem o Manchester United nem foi com o time completamente reserva, tá? Algumas alterações ali na linha defensiva, o Onaná no gol, e aí sabe-se lá se ele é um reserva ou um titular, mas falhou igual, a questão não é essa. Mas saiu perdendo, inclusive, por 2-0 para o Grimsby Town, que fez dois gols muito interessantes. O primeiro em uma inversão, algo natural nesse Manchester United, que joga com três zagueiros, mas se protege muito mal. Em uma simples inversão de bola do Grimsby Town, placar aberto, depois uma saída das mais bobas do André Onaná em uma bola alçada à área, e aí o time já fez o 2-0. Poderia ter feito 3 se tivesse VAR nessa fase da Copa da Liga, porque teve um gol mal marcado de impedimento. O jogador do Grimsby Town estava em posição legal, mas sem o VAR, o gol acabou sendo anulado. O Manchester United colocou alguns jogadores da sua equipe titular no segundo tempo. Entrou o De Ligt, entrou o Bruno Fernandes, enfim, com isso foi melhorando a equipe, conseguiu, através de muita pressão, o empate com 2-2, inclusive o Harry Maguire fazendo o gol do 2-2, e nos pênaltis, mais um desempenho dos piores, né? O Manchester United perdeu, inclusive com o brasileiro Matheus Cunha desperdiçando a sua cobrança. Cara, o jogo é triste para o Manchester United, é mais uma decepção, mas não é só isso. Não é só isso. A eliminação na Copa da Liga Inglesa diz pouco sobre as ambições do Manchester United na temporada. O principal objetivo é melhorar na Premier League. O time teve na temporada passada a sua pior colocação da história na Premier e a pior colocação no campeonato inglês no geral desde 1974, quando foi rebaixado naquela oportunidade. Além disso, não está em nenhuma competição europeia, algo que não acontece desde a temporada 2014-2015. Então, no geral, o contexto já é dos piores. Fazer uma boa campanha na Premier League é o principal objetivo, mas não é só o quê? Não é só a eliminação. Se o Manchester United fosse eliminado nas quartas, nas oitavas, acho que o resultado final seria o mesmo. Mas o problema é a forma que tenha sido para um time da quarta divisão que mereceu, tá? A vitória. Foi melhor do que o Manchester United, principalmente no primeiro tempo, e aí depois existem algumas atitudes ali de quem é menor e precisa se defender, completamente compreensível. Não é a derrota do Manchester United, é a vitória do Grimsby Town, mas pelo olhar do Manchester, é mais um vexame, e que tenha sido dessa forma, com o Ruben Amorim que chegou no meio da temporada passada exatamente para ter esse tempo de preparação, de limpar, fez questão de falar publicamente de que agora sim tem um ambiente profissional, e tá, cara, mas não adianta ter um ambiente profissional e o time jogar tão pouco, produzir tão pouco. Nesse 3-4-3 se defende muito mal, muito mal. A gente viu isso no jogo contra o Arsenal, a gente viu isso no jogo contra o Fulham, e ontem, mais uma vez, as duas partidas de Premier League, as primeiras que eu citei, e que ataca de uma forma tão previsível quanto qualquer outra coisa. Você coloca o Matheus Cunha por ali, mas ele faz basicamente o papel do Bruno Fernandes na temporada passada, de trazer por dentro. Isso já fica muito, muito manjado, como a gente diz,
pela equipe adversária. O Chesco chegou, acho que é um jogador de muito potencial, mas nesse contexto, ontem geralmente erra algumas ultrapassagens, alguns posicionamentos. Claro que é um período de adaptação, mas o Manchester United, mesmo com o Ruben Amorim, que é um técnico do coletivo, parece ainda fazer as suas contratações pensando no individual. O Mbeumo, acho que eu não falei do primeiro gol do Manchester, é o gol dele. Ele entra no segundo tempo, se não me engano. Faz o primeiro com a camisa do Manchester United, um gol até bonito. Mas é um cara que defensivamente na recomposição ajuda muito pouco, ou quase nada. E hoje isso não pode existir no futebol. Então é muito complicado. Mais uma das decepções da máquina de fracassos que tem sido o Manchester United nos últimos 12 anos. E aí sim, você pode falar de pequenos hiatos. Europa League de 17, a Copa da Liga de 23, aí eu já não considero algo grandioso, mas a FA Cup de 24, sim. Mas no geral é um gigante que se apequena cada vez mais, não na história, porque a história não se apaga, mas em desempenho, em respeito dentro de campo, é um gigante que se apequena a cada temporada que passa. Vamos ver, mas o Rubem Amorim no fim da temporada passada e no início dessa, não dá indícios de que pode fazer esse Manchester United grande mais uma vez. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, o seu like, a sua inscrição. Um forte abraço, fui, tchau.